que eu vou mostrar para vocês aqui, eu quero que cada um de vocês vá e comprove por vocês mesmos. Eu vou falar hoje para vocês sobre o primeiro ecossistema de referência da Caripec, mas para que eu possa chegar lá, a primeira coisa que a gente precisa fazer com cada um de vocês é que vocês entendam o surgimento da blockchain. Como que surgiu? Porque a maioria das pessoas, elas já ouviram falar de blockchain, mas não sabe como surgiu. E para isso nós temos que ir lá no bloco Gênesis. Quando nós vamos lá no bloco Gênesis, a gente começa lá no início, que é esse slide que eu abri para vocês. A gente aqui agora fala sobre o Bitcoin, onde a gente fala que o Bitcoin, na verdade, ele é a blockchain 1.0. O que é a blockchain 1.0? A blockchain 1.0 nada mais é do que a primeira moeda que existiu e a moeda mais poderosa dentro de um sistema criptografado, onde não depende de ninguém, de uma instituição, de uma financeira, para que ela possa se movimentar. Essa é a tecnologia do Bitcoin, que nós chamamos de blockchain. É a blockchain 1.0. Ela surgiu em 2008, com a crise que houve no mercado americano, e essa crise se esparramou pelo mundo de novo, o mundo geral, e automaticamente foi lançado essa tecnologia onde as pessoas agora podiam transacionar de pessoa para pessoa, de ponto a ponto, sem depender de um terceiro. E, acima de tudo, ter uma segurança máxima. Isso significa que, com essa tecnologia, ela promoveu um crescimento de 42 milhões de vezes. Vou repetir, o Bitcoin, com a sua tecnologia, teve um crescimento de 42 milhões de vezes. Não estou falando da valorização do Bitcoin, estou falando da tecnologia. Existe uma diferença da valorização da moeda e do crescimento da tecnologia. E ela teve um crescimento de 42 milhões de vezes e posso te garantir que ela vai continuar crescendo. Eu quero abrir um parênteses aqui para que cada um de vocês, talvez vocês foram convidados alguma vez, isso já aconteceu comigo, deve ter acontecido com vocês também, para você fazer parte de algum lançamento de uma moeda. E existem três fatores para que essa moeda ela possa crescer e se permanecer no mercado. E a maioria das pessoas não sabe quais são esses três fatores. Às vezes ela compra um token porque a pessoa vendeu para ela e tal, e tem uma ideia, um projeto. Não que aquele projeto é feito para prejudicar, não. Mas se ela não tiver esses três elementos, ela não cresce. O primeiro elemento, eu já falei para vocês aqui, que é uma blockchain. Qualquer moeda que não tiver uma blockchain própria, a tendência dessa moeda fracassar, eu diria para você que é mais de 90%, sendo generoso. Segundo ponto, essa moeda, ela tem que ter uma tecnologia que faz sentido. Como eu acabei de falar para vocês, a tecnologia do Bitcoin faz sentido. Ela traz segurança. Ela promove a transação de pessoa para pessoa. E, obviamente, ela tem que ter o terceiro ponto, que é ter uma comunidade forte e ter liquidez a todo momento. Então, qualquer moeda, qualquer token que for falado no sentido de abrir esse token, ele tem que ter esses três requisitos básicos para que ele possa continuar crescendo, ok? Então, vamos avaliar aqui. Então, o Bitcoin tem essas três características, ele provou isso e cresceu 42 milhões de vezes. Porém, o Bitcoin, ele é uma tecnologia fantástica, mas ainda é preciso melhorar, ok? O Bitcoin, por exemplo, a maioria das pessoas não conseguem baixar uma carteira, não conseguem fazer o protocolo do Bitcoin no seu celular, não conseguem. As transações são mais lentas, não são transações rápidas, você vai ter que esperar, às vezes uma, duas, pode acontecer de horas para uma transação poder ser concretizada diretamente pela rede do Bitcoin, é assim que funciona. E por isso nasceu a blockchain 2.0. Mira, mas por que não foi feito isso no Bitcoin? Porque uma vez que uma blockchain está pronta, não tem como alterar ela. E aí nasceu a blockchain 2.0, que nós chamamos de Ethereum. A blockchain 2.0, a Ethereum, ela veio com uma proposta de melhorar, né, a questão da velocidade e a questão também de não usar agora somente a criptografia, somente o blockchain no dinheiro, mas também através do smart contract ou contrato inteligente. Você agora poder utilizar essa tecnologia em todos os segmentos, em qualquer segmento que você possa imaginar. E hoje
eu te falo, qualquer empresa que não usa a tecnologia blockchain, essa empresa, ela está no passado. A empresa que não tem uma tecnologia blockchain, ela está no passado. Porque a blockchain, ela promove essa segurança. O Ethereum, com essa inovação dessa blockchain, ela teve um crescimento de 16 mil vezes. E vai continuar crescendo. E vai continuar crescendo porque é uma blockchain que faz sentido. Ok? Só que acontece que, assim como a blockchain do Bitcoin, a blockchain da Ethereum, ela tinha suas limitações. Como, por exemplo, eu acabei de falar para você dos benefícios e ela vai continuar crescendo, mas as taxas são caras. O Ethereum, na maioria das plataformas, você não conseguia transacionar. E aí surgiu a nova blockchain 3.0 através da moeda BNB, que foi criado pela Binance, mais especificamente pelo CZ, que é o dono da Binance, a maior corretora, a maior exchange de criptomoeda do mundo. A Binance, quando criou essa moeda, quando criou essa blockchain, qual que era o objetivo? O objetivo era você poder pagar milésimo de centavos em uma transação e que essa transação fosse rápida, instantânea. Milésimo de segundos a transação ela é executada e pode executar milhares de transações. E ela também trouxe a oportunidade de poder ligar agora as plataformas com a Web3, com a rede pública. Ela fez essa ponte, aonde pessoas do mundo da Web2, do mundo normal, pudessem agora migrar para o mundo da Web3. E essa blockchain, ela promoveu um crescimento de 9.100 vezes e vai continuar crescendo porque ela faz sentido. Todas essas blockchains aqui são fantásticas. Todas elas têm os seus diferenciais, mas todas elas têm alguma coisa que ficou faltando. Mira, e o que ficou faltando na blockchain da BNB? Ficou faltando, por exemplo, a inteligência artificial. Ficou faltando, por exemplo, o sistema de prova de mineração legítima e o sistema de mineração pós. Não tem. Só tem o sistema de pós, que é de stake, que é muito bom também. Mas não tem. Não tem a supercomputação quântica. E aí nasce uma blockchain 4.0 com o nome de BOT, que nasceu em 2024, onde essa blockchain ela tem a rede Web3 100% em primeira camada, a rede de algoritmo modular, que é a supercomputação quântica, e ela tem também a inteligência artificial. Só para dar um exemplo hoje, para você entender, imagine que cada um de vocês precisa executar um projeto na qual você vai ter que ir atrás do engenheiro, ou você vai ter que formular, essa pessoa vai desenhar para você, e você vai fazer esse projeto, vai ter que ter um custo por ele, e esse engenheiro vai falar para você, ó, esse projeto seu é possível fazer, mas esse projeto ele vai custar, por exemplo, 5 milhões de dólares e vai demorar 2 anos para ser feito. E lógico, você vai fazer porque o resultado vai ser centenas de vezes isso, só que você vai ter que esperar 2 anos e pagar 5 milhões. E se você pega agora esse mesmo projeto, essas mesmas informações, e coloca dentro da blockchain, dentro da blockchain quântica, esse projeto vai ser executado em questão de meses e o resultado, o custo disso vai reduzir drasticamente. Meus amigos, quando você for fazer parte de qualquer negócio, a primeira coisa que você tem que avaliar é o valor que esse negócio tem, o valor que esse serviço tem, o valor que esse produto tem e o que ele pode oferecer para você. E essa blockchain hoje, ela já está beneficiando milhares de pessoas em mais de 55 países. E agora, nós estamos trazendo essa tecnologia para o Brasil. E não só Brasil, mas como toda a América Latina, com a missão de fazer com que ela exploda, assim como explodiu lá, e para nós vai ser muito fácil, porque a tecnologia funciona e faz sentido. A pergunta que eu faço para você que está na sala hoje, se você perdeu a blockchain do Bitcoin lá atrás, se você perdeu a blockchain da Ethereum lá atrás, se você perdeu a blockchain da BNB lá atrás, e agora você sabe que vai ter uma blockchain que tem todas essas, ok? Ela vem com todas essas blockchains aqui, a soma de todas essas e mais a computação quântica, a inteligência artificial, e você pode iniciar. Eu te pergunto, primeira pergunta, quanto você acha que pode valer, quantas vezes vai valorizar essa blockchain? Quantas vezes vai valorizar o token dessa moeda, o token dessa blockchain?
Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é: você vai ficar de fora? Como você perdeu o Bitcoin, como você perdeu o Ethereum, como você perdeu a BNB, você tem a oportunidade agora de fazer parte da quarta revolução do mercado de blockchain. Ok? Tá, Mira, eu entendi. Mas me fala mais sobre esse ecossistema. Bom, esse ecossistema, ele é um ecossistema totalmente voltado exclusivamente para a Web3. Ou seja, esse ecossistema, ele não tem vínculo com a Web 2. Ele então não tem vínculo com o sistema convencional. Ou seja, para que você possa fazer parte desse mundo, tem que ser igual as pessoas que estão dentro do Bitcoin, as pessoas que estão dentro da comunidade da Ethereum, as pessoas que estão dentro da comunidade da BNB, você vai estar 100% na Web 3. E qual que é a vantagem de você estar 100% da Web 3? É que você vai desfrutar de tudo isso que está acontecendo nesse momento. Você vai ter benefícios que vai ajudar tanto você como inclusive vários programadores. Se você conhece algum programador, algum dev, algum desenvolvedor que está desenvolvendo uma outra blockchain e hoje ele ganha em média nas taxas de transação, nas taxas de gás, que chamamos taxa de gás, ele ganha em média de 10 a 20% para poder fazer os seus projetos. Imagina agora esse desenvolvedor indo para uma blockchain que é 10 vezes melhor, 100 vezes melhor, e ele vai desfrutar de 80% dessa tecnologia. Ou seja, vai ter uma migração em massa dos programadores e desenvolvedores para dentro dessa blockchain. Ela vai evoluir de uma forma tão rápida porque ela tem a inteligência artificial a seu favor. Você precisa entender o seguinte, o ecossistema, ele vai distribuir 30% que vai ser incubado no ecossistema a médio e longo prazo, e ela vai abrir um programa de 50 milhões ainda em abril agora, dia 29, eu vou falar um pouco sobre isso, 50 milhões de dólares. Nunca uma empresa, em lugar nenhum da face da terra, abriu um investimento para poder apoiar o desenvolvedor de 50 milhões de dólares. Faça isso vezes 5. Nós estamos falando de mais de 250 milhões de reais. É gigantesco isso. Uma blockchain onde ela tem todas as modalidades que a outra tem e que foi injetado lá no início, em 2024, nada mais, nada menos do que 15 milhões por algumas instituições. Por exemplo, nós temos aqui uma instituição que é da Suécia, a Nix Foundation, só ela colocou ela colocou, na verdade, 5 milhões nessa estrutura. Nós temos uma outra fundação, que é da Turquia, que hoje está gerenciando um fundo de 2 bilhões de dólares. 2 bilhões de dólares. Ela também investiu para que essa blockchain estivesse funcionando. Você tem noção do que é um negócio de 2 bilhões de dólares? Faça isso vezes 5. São mais de 10 bilhões de reais. Nem o PIB do Brasil alcança o tamanho do fundo que essa instituição tem hoje e ela investiu nessa blockchain. Nós temos aqui vários elementos que vai te fazer entender por que essa blockchain é a melhor opção hoje para você migrar para dentro dela e para que você possa se beneficiar. O mais interessante de tudo, meus amigos, é que ela vem seguindo o seu roadmap à risca. Todo o cronograma dela, como eu falei, desde 2024, ela vem seguindo isso rigorosamente. Por exemplo, no dia 25 de fevereiro, ela lança o sistema Mainnet e o sistema da rede pública da Botchain, que é tudo público, a blockchain é lançada. A infraestrutura das 5 centrais da Caripec é lançado o protocolo da moeda de mineração CA. Em março agora, ela faz o quê? Ela faz o que nenhuma outra empresa faz. A maioria das empresas, quando ela promove um evento por aí, e não estou falando para você que isso está errado, as empresas fazem isso. Todo mundo tem que pagar do seu bolso para ir no evento. As pessoas pagam combustível, pagam hotel, pagam alimentação. Sabe o que essa estrutura fez? Ela pagou para 5 mil pessoas voo doméstico, voo internacional, alimentação, hotel, e não foi apenas um dia. Foram 3 dias e não foi só almoço e janta. Para que as pessoas pudessem estar lá em Hong Kong, um evento onde eu estive lá, Felipe esteve lá,
e líderes globais, e além dos líderes globais, os maiores cheques do mundo estavam nesse evento. Além disso, também estava lá a grande mídia e os grandes nomes da blockchain da Ásia, como, por exemplo, o presidente da Associação de Blockchain de toda a Ásia. E ele discursou lá no púlpito, e eu lembro que ele falou muito bem. Ele falou, essa blockchain vai ser a maior blockchain que vai existir na face da Terra. Já verdade, lá já está sendo um sucesso. Em abril agora, no dia 29, lembra daqueles 50 milhões que vai ser liberado? Vai ser agora, dia 29 de abril. Dia 29 de abril, a empresa abre 50 milhões para o ecossistema de desenvolvimento de programadores e desenvolvedores para trazerem os seus projetos para cá. Ou seja, você traz o seu projeto para cá, você vai lucrar muito sobre as taxas de gás e a empresa ainda vai financiar o seu projeto se fizer sentido. Financiar o seu projeto se fizer sentido. Em maio, no início de maio, a implantação do protocolo OneClick. Mira, o que é esse protocolo OneClick? Imagine você agora que demora horas e horas e horas para poder fazer, por exemplo, uma meme coin. Qualquer um pode fazer uma meme coin. Só que ele tem que desenhar o white paper, tem que fazer os códigos, as linhas, planejar. No mínimo, se o cara tiver uma equipe muito boa, ele vai gastar aí algumas semanas. Com o sistema do protocolo OneClick, você vai jogar as informações dentro da blockchain e com apenas um clique, você vai conseguir ter o seu projeto pronto com apenas um clique. Tem noção do que é isso? Por quê, Miro? Porque tem inteligência artificial e porque tem a supercomputação. A projeção para junho, agora, no final de junho, é para ter 2.000 projetos implantados. Todos eles voltados para a blockchain, 2.000 projetos. A projeção para julho é o recrutamento global dos nodes, e para quem não sabe o que é isso, são os mineradores, são os validadores da rede, que são as pessoas que pegaram o início da abertura e que são as pessoas que mais ganham dinheiro hoje no Bitcoin, pessoa que mais ganha dinheiro hoje na Ethereum, que mais ganha dinheiro hoje nas comunidades são os nodes, os validadores. Em agosto, a projeção é para 10.000 projetos implantados. 10.000 projetos. Imagine, para fazer um projeto já é complicado. Agora imagine 10.000 projetos implantados a nível de blockchain e tecnologia. Ainda em agosto, a projeção para a comunidade de crescimento é para chegar a 1 milhão de usuários. 1 milhão de usuários. E você também pode fazer parte desse crescimento, porque nós vamos trabalhar muito forte e vamos arrastar todo mundo para que as pessoas possam entender que não tem volta. Você tem duas opções. Fazer a mesma coisa que você fez quando o Bitcoin nasceu e ficar olhando. Fazer a mesma coisa quando o Ethereum nasceu e ficar olhando. Tem gente que olhava o Bitcoin e falava que era pirâmide. Tem gente que olhava o Ethereum e falava que era pirâmide. Teve gente que olhou a BNB e falou que era pirâmide. E quem acreditou hoje fatura dezenas e dezenas de milhões. Ok? Em dezembro, a projeção da moeda, essa projeção foi agora para dezembro, é para ela chegar em torno de $1.000, com crescimento sustentável. Miro, quanto é que está a moeda hoje? $28. $28. A projeção é para chegar a $1.000 somente com a valorização da moeda, fora os outros benefícios. Então, eu quero que você entenda, né, que quando nasce uma blockchain legítima e grande, como essa daqui, que foi idealizada, por exemplo, inclusive pelo engenheiro da Tron, vou mostrar aqui para vocês aqui, ó, ela foi desenvolvida e desenhada nada mais, nada menos do que por esse cara aqui, ó. Esse slide que eu estou mostrando para vocês agora, Alexander Ververes. Ele é o responsável pela equipe técnica e principalmente pelo sistema de computação e arquitetura do programa Caripec. Ele é o engenheiro responsável. Mas quem que é esse cara, Miro? Esse cara
Ele é especialista em sistema de EA, sistema de descentralização de computação, protocolo de economia, e ele também é responsável pela estrutura da Tron e pela estrutura da Tencent, uma blockchain alemã. Essa pessoa tem mais de 10 anos de experiência em blockchain, na prática de engenharia. E foi ele que idealizou toda essa estrutura que está funcionando. Inclusive, nós estivemos com ele pessoalmente, tivemos o prazer. Inclusive, Felipe sentou na mesma mesa que ele, na mesma mesa para jantar junto com ele. E nós temos muitas novidades para vocês hoje, tá? Então, essa blockchain, como eu estou falando para vocês, que eu estou mostrando para vocês aqui, ela tem tudo que as outras blockchains têm, e você pode verificar isso a hora que você quiser, porque é tudo de domínio público. Basta você pegar e começar a olhar lá dentro da blockchain, você vai entender. Ah, Miriam, eu não entendo blockchain. Busca a inteligência artificial e fala para ela começar a falar para você o que é a blockchain 4.0 com computação quântica, supercomputação e inteligência artificial. E aí, quando nasce uma blockchain, significa que você tem 4 formas de se beneficiar. Com o Bitcoin foi assim, com a Ethereum foi assim, com a Solana foi assim. E agora você está dentro do início. A primeiro pilar, você tem 4 grandes formas de riqueza quando isso inicia. E isso está sendo aberto para você agora. A primeira forma de riqueza que você tem é justamente você entender a blockchain e pular para dentro da comunidade. Porque para você entender a blockchain e pular para dentro da comunidade, você não gasta um centavo. Diferente dos outros negócios que você tem que pagar. Aqui você não paga, você lucra. Aqui você vende benefício para as pessoas que você está tendo benefício. Por exemplo, mineração. Mineração é o futuro. É só você entender a mineração de ouro e entender para a mineração computacional, mas entenda agora a mineração computacional com a supermineração e a computação quântica. Então, a primeira fase é a blockchain, a implantação dessa blockchain da comunidade. O segundo momento que você tem, que a maioria das pessoas deixam passar, e aí você tem agora o momento que entra nas corretoras, nas exchanges, porque você já está dentro e está acumulando moedas a um valor muito baixo. E não foi aberto ainda para esse mercado. E depois tem um terceiro momento, que é justamente os serviços que são disponibilizados, o uso da tecnologia na prática. E depois, obviamente, o quarto momento, você já tem uma grande reserva de valor, como hoje os maiores holds de Bitcoin, os maiores holds de Ethereum, os maiores holds de Solana, os maiores holds de várias blockchains, e depois você pode negociar uma parte dessas moedas, uma parte da sua riqueza, e você começa agora a desfrutar eternamente disso, porque a blockchain não acaba. Eu e você vamos deixar de existir, mas a blockchain não. Nós estamos falando de um mercado de 1,87 trilhões de dólares. Um mercado que está apenas iniciando. Um mercado na qual todos os outros mercados vão migrar para dentro dele. A pergunta que eu faço para você é: de qual dessas 4 fases eu vou pertencer? Eu quero fazer parte. Será que eu quero fazer parte só da parte da comunidade? Será que eu quero fazer parte das exchanges de corretora, dos serviços? Será que eu quero acumular riqueza? Ou será que eu quero participar de todas as fases, que seria o mais inteligente? Essa pergunta, cada um de vocês deve fazer ela para você mesmo. Miro, mas me explica um pouco mais, como é que funciona essa moeda? Essa moeda é uma moeda legítima que ela é minerada. Existe 2 moedas, existe a moeda BOT, que é a moeda da BotChain, que é a moeda de gás, ok? Ela está hoje $9,50 o valor dela. E existe a moeda CA, que é do programa Caripec, ok? A moeda CA, ela é minerada todos os dias e o suprimento máximo dela é 210 milhões de moeda. Todos os dias é minerada, é emitido 40 mil tokens. Faça chuva ou faça sol, durante 2 anos vai ser emitida 40 mil tokens todos os dias e depois de 2 anos vai ter uma redução, a cada 2 anos, uma redução de 10% na emissão de moeda.
e há uma queima para que essa moeda, estrategicamente, ela possa ser escassa e cada vez mais ela valorizar mais. 10 milhões dessa moeda já vai automaticamente para o sistema de troca, de swap. Lembra que eu falei para vocês? Tem gente que vende token por aí, mas você não pode sacar. Tem gente que vende moedas por aí, mas você não pode retirar. E quando você entra no programa Caripec, se você tiver uma porcentagem de CA, uma fração de CA, uma moeda CA, você pode ir lá a qualquer momento e fazer o swap para o USDT, para outra rede e levar para onde você quiser, na hora. Você não precisa esperar, é automático. 200 milhões da moeda vai sair pela rede de computação essa que nós vimos ser ligada ao vivo lá, como eu falei para vocês, diretamente de Hong Kong, não foi ninguém que me contou. Eu vi ao vivo as máquinas sendo acionadas todos os dias e a distribuição, ela funciona dessa forma aqui que você está vendo. Ó. 42% vai para mineração, 18% vai para o sistema de pós, sistema de stake, pool de liquidez, empréstimos e por aí vai. 35% vai para um programa exclusivo da Caripec, que eu vou falar para você daqui a pouco. 3% vai para dentro da DAO. O que é DAO, Miro? DAO significa comunidade. E 2% vai para a fundação, que são as instituições, inclusive, que fizeram investimento e por aí vai. Ok? Tá, Miro, eu entendi. E como é que eu faço para mim poder minerar essa moeda? Como é que eu tenho benefício nessa moeda? Eu posso participar? Sim. Você tem 3 formas de você lucrar no programa Caripec. É simplesmente 3 formas de você lucrar. A primeira forma que você tem de lucrar é você comprando um poder de mineração pessoal seu. Você comprou um poder de mineração seu, você vai usufruir por 22 anos. Começando agora. Você começar daqui 1 ano, vai usufruir por 21 anos. Você começar daqui 2 anos, você vai usufruir por 20 anos. Todos os dias vai gerar um passivo para você, que é uma variável de mineração de 0,5% a 1% ao dia. E sem renovação, é isso, né? Não existe renovação. Uma vez que você comprou, você vai receber todos os dias, os valores vão cair diretamente na sua carteira. E você pode agora, nesse momento, caindo ali na sua carteira, na moeda CA, alocado na sua carteira, você pode agora simplesmente retirar essas moedas, trocar ela, fazer o swap pelo BOT, depois pelo SDT e levar para onde você quiser. Se você fizer isso, você paga apenas uma única taxa, não existe nenhum outro tipo de taxa, vamos dizer que seria um sistema próprio de 5%, que é injetado 1,5% volta para o fluxo de liquidez, da pool de liquidez, está aqui, ó, 1,5% volta, aonde esse pool de liquidez todos os dias é injetado 7.200 moedas no pool de stake. Todos os dias é injetado 7.200 moedas no pool de stake, que é distribuído dentro de uma piscina. Se não entrar ninguém, não entrar, isso vai acontecer de forma automática. Se não entrasse mais ninguém, vai continuar acontecendo. Por quê? Porque essa é a programação de uma blockchain do smart contract da mineração. Agora, obviamente que as pessoas que começarem a usufruir dessa mineração, ela pode retirar isso todos os dias, desconta 1,8%, e depois o restante vai para os nodes, os validadores. Simplesmente só 5%. Agora, se você optar em pegar esse valor e jogar dentro da pool de stake, você agora vai ter mais opções de fazer agora rendimento sobre o lucro que você teve, sobre a variável que você ganhou. E esse lucro, ele pode iniciar a partir de 0,2% até 2% ao dia, dependendo do prazo que você escolher. Você pode escolher flexível, que você pode sacar a qualquer momento, que é de 0,20 a 0,40 por dia. Hoje está dando mais, está dando uma média de 43, 45, mas de 0,2 a 40, a 0,40 ao dia, flexível. Você pode escolher para 30 dias, que vai dar mais ainda, vai dar uma média de 0,6, 0,7. Você pode escolher para 90 dias, que vai dar uma média de 1%.
E se você escolher para 1 ano, você pode receber até 1% todos os dias. A pessoa escolhe o que ela se sente mais confortável. Se ela escolher flexível, ela pode apertar o botão e retirar a qualquer momento. Todos os valores ficam disponíveis para você quando você escolhe o flexível. Ok? Você escolheu 30 dias, obviamente a cada 30 dias vai liberar e cada prazo tem uma quantidade mínima de moedas para você poder escolher o prazo. Ok? Então, você pode desfrutar. Qual que é o mínimo para começar? $100. $100, você agora já é, vamos dizer assim, um sócio do sistema de mineração. Enquanto a mineração por 22 anos estiver minerando, você vai receber. E depois desse período, você recebeu muito dinheiro e não tem mais nada. É como se você comprou um serviço e esse serviço, no final, você já recebeu talvez 10, 100 vezes, 1000 vezes mais o 100, só que não existe reembolso de uma coisa que você comprou. Ok? Essa é a primeira informação oficial que vocês têm que anotar, tá? Informação, por isso que nós estamos fazendo a primeira live aberta para poder passar informação limpa direto da fonte. Mira, se eu colocar $10 mil em mineração, $20 mil, $30 mil, eu vou receber todos os dias de 0,5% a 1%, e eu vou receber isso, eu não preciso renovar daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos, não. Você vai receber todos os dias. Só que também você não resgata mais esse valor durante todo o período de mineração, acabou. Ok? Então, essa é a primeira forma aonde você recebe da mineração estática. Ok? Da mineração estática. E automaticamente a segunda forma é o stake estático, que você não depende de convidar ninguém, não precisa falar nada para ninguém. Você mesmo pode, inclusive, abrir uma carteira abaixo de você. Você pode criar quantas formações você quiser. Você pode ter quantas contas você quiser. E você mesmo pode se auto-indicar e criar, ali vamos dizer, entre aspas, pacotes de mineração para você mesmo. E você não precisa chamar ninguém caso você não queira. Mas, obviamente, que se você for um visionário e você chamar as pessoas, aí você também vai usufruir de 3 incentivos dinâmicos da moeda CA, porque ela distribui 50% do pool dinâmico vai para recompensa de equipe. Todos os dias, aqui você vai perceber que todos os dias vai entrar para você, você vai perceber que todos os dias vai entrar para você o seu lucro, e se você está desenvolvendo uma estrutura, você vai receber também dessa estrutura, e eu vou detalhar para você a recompensa de equipe, ok? Nós vamos falar aqui, ó, sobre como você ter recompensa de equipe, como você ter recompensa da gestão e como você ter rendimento do stake da sua equipe, desde V1 até V10, de 6 a 30%. De 6 a 30% eu vou detalhar para você cada um desses critérios, e você vai sair daqui impactado, porque eu nunca vi um sistema, uma comunidade, criar uma estrutura dessa, onde várias pessoas comuns, pessoa comum hoje, já está tirando mais de $20 mil por dia, apenas no nível V7. $20 mil por dia, ele está desfrutando dessa, porque assim, cada nível desse, desde do nível 1, não significa que é um nível, não é o seu primeiro nível, esquece isso. O V2 não é o seu segundo nível, esquece isso. O V3 não é o seu terceiro nível, não existe níveis aqui. Quando fala de V1, é como se fosse uma piscina. 50% do pool dinâmico é distribuído do V1 ao V10. Então, existe várias piscinas. Existe uma piscina que chama, denominada V1, existe uma piscina que chama V2, uma piscina que chama V3, uma piscina que chama V4, uma piscina que chama V5, uma que chama V6, uma que chama V7, e assim vai, V8, V9 e V10. E para você desfrutar da primeira piscina, tem 2 formas de você conquistar isso. Como eu falei, você pode, por exemplo, conquistar como um investidor. Se você for um investidor,
você já pode desfrutar da piscina V1. Vou te dar um exemplo. Você precisa ter $500 pessoal e você tem que ter $10.000 na sua estrutura, abaixo de você nas suas subestruturas. Então, o que o sistema entende? Ele entende o seguinte: primeiro, como investidor, imagine que você está aqui, ó. Mira, eu quero ser investidor. Você está aqui, o que você vai fazer? Você vai fazer 1, 2, 3, 4, 5. Você vai fazer 5 carteiras ligadas a você, ok? Como investidor. Imagine que aqui, cada uma dessa carteira, como investidor, tá? E aí você vai fazer o quê? Você vai colocar, vamos imaginar que você tenha $12.000. Você vai colocar $500 aqui e cada uma de baixo você vai colocar $2.000. É você fazendo, não tem problema nenhum. Isso vai criar uma estrutura aonde você vai ter a sua qualificação de V1, porque você bateu, se você fizer $2.000 com mais 2.000, com mais 2.000, com mais 2, vai dar $10.000. E aí você fechou a estrutura de V1 e você agora vai desfrutar de 30% dessa piscina, ok? E dessas contas abaixo vai gerar o stake de 6% para você. Agora, se você quiser ser um formador de equipe, você vai fazer diferente, eu já vou mostrar, tá? Para você ser um formador de equipe, como é que você vai fazer? Você vai agora fazer a sua estrutura, você pode pegar aqui e fazer por exemplo, com 3, que é uma ótima formação, ok? Você pode pegar, tem várias pessoas, não tem indicação direta, você coloca aqui 3 contas, ou 3 pessoas que você chamou, e você imagine que você agora colocou $500 e cada uma dessas pessoas começaram a trabalhar. E quando, nas estruturas menores, bater 10.000 pontos, vamos supor que nessa estrutura aqui, bateu 11.000 pontos, e nessa daqui bateu 6, e nessa daqui bateu 4. 6 com 4 são 10. Você agora fechou o seu primeiro nível V1 da piscina número 1, você vai desfrutar dela. E agora, qual que é o seu objetivo? Seu objetivo agora é a piscina número 2, a V2. Para o V2, você vai ter que agora ter $1.000 em mineração pessoal, você vai ter que ter $30.000 na sua estrutura menor, porque sempre vai ter uma estrutura menor, e você vai receber agora 10%, e se não tiver nenhum V1 abaixo de você, mais os 30%, você vai desfrutar de 2 piscinas. Se não tem ninguém na sua estrutura que se qualificou a V1, você recebe do V1 e também mais o V2. Isso é fantástico. Agora, se alguém se qualificou abaixo de você, aí você não recebe mais, ok? Você vai receber também 6%, 10% na verdade da sua estrutura. E se você receber 10%, mas se tem um V1 abaixo de você, você não vai receber 10%. Você vai descontar os 6 e vai sobrar 4 para você. Ok? Sobra 4 para você. Perfeito? Mas se não tiver, soma para você. Perfeito? E assim você vai. Então, para você V3, perceba que V3, V4, V5, V6, você recebe 10%. Então, se você somar todos esses valores aqui, ó, e se não tiver ninguém abaixo de você, você vai entender por que uma pessoa hoje que é V7, ela está tirando $20.000 por mês. Por dia. Perdão, por dia. $20.000 por dia. Por quê? Porque hoje tem uma pessoa aqui praticamente sozinha no V7 que ela está desfrutando dessa piscina e das outras sozinha. Então, o jogo aqui é muito simples. Você tem que mudar de piscina o mais rápido possível. Você tem que trabalhar para que você vá para as piscinas mais altas, ok? Por exemplo, na piscina V7, você precisa ter $5.000 pessoal e você tem que ter 5 milhões de pontos na sua estrutura, na sua subestrutura, e aí você vai receber 5%, mas esse 5%, Miro, é menor do que os 10, menor do que os 30. Não é somente
das suas estruturas menores. Agora, 3%, lembra aqueles 3% da comunidade? Você vai desfrutar de uma super piscina agora. A piscina da comunidade. Você agora chegou num outro nível. Por isso que, quanto mais você trabalhar aqui e ajudar a sua equipe, não tem indicação direta. Para você chegar em V8, você agora vai ter que ter 2 V7 na sua estrutura. Por isso que você tem que ser inteligente. Você não pode começar só com 2 linhas. Tem que começar no mínimo 3, ou no máximo aqui, 4. No máximo 4, porque se você coloca muitas contas aqui, muitas pernas aqui, é complicado. Eu aconselharia que você ficasse com as 3. Mas, se você acredita que você pode desenvolver 4, aí é outra história. Eu aconselho 3. Porque com 3 pernas, você vai ter as pessoas qualificadas, você vai ter 10 mil pessoal seu, e você vai receber agora 5% mais os outros. Se você recebe 10% da comunidade agora, é muito forte. E você está recebendo, se não tiver ninguém, você vai receber aqui, ó, 26% de todo o stake na sua estrutura. Eu nunca vi, Felipe, um negócio desse tão poderoso. E detalhe, as piscinas aqui, ó, V8, V9, V10, não tem ninguém ainda. Quem será que vai ser as primeiras pessoas a chegarem aqui? Eu entrei na corrida. Eu e o Felipe estamos na corrida. Esse é o meu objetivo. Se o cara tá ganhando $20 mil aqui, imagina um V10. Fala. 20 milhões por dia. Por dia. É muito gostoso. Por dia. A pessoa acha que ela não consegue, tem que falar com calma, Felipe. Você falou bem certo. $20 mil por dia. O negócio acabou de começar. Ou R$100 mil por dia. 3 milhões de reais por mês. V7. Ok? Agora, lembre-se de uma coisa. Sempre que tiver recompensas de níveis iguais, ou seja, sempre que alguém tiver no mesmo nível que você perde o bônus dessa piscina. Por isso, você tem que trabalhar. Ok? Tá bem claras as regras. Ok? Então, você pode desfrutar de todos os pools. Se não tiver ninguém na sua estrutura, você soma. 30 mais 10, mais 10, mais 10. Ok? Miro. Oi. Então, quer dizer que a pessoa que está ganhando $20 mil por dia, dividido por 28, dá 714 moedas por dia que ela ganha uma média, né? Exato. Está ganhando mais de 700 moedas por dia. Quando essa moeda atinge o que era $1.000, como é previsto ainda esse fim do ano, isso quer dizer que essa pessoa estará tirando $700 mil por mês. Foi o que aconteceu por dia. O que aconteceu com as primeiras pessoas no Bitcoin, Felipe. As primeiras pessoas no Ethereum. Exatamente. As pessoas que entenderam. Só que aconteceu com ela só uma vez. Aqui é residual. Exatamente. Né? A visão é muito forte. Sem renovação, você não renova, você desfruta, entendeu? Você ajuda a sua equipe, ok? Então, pessoal, aqui você tem uma noção, tá? E você já deu para você entender de quanto gera em cada piscina, tá? Por exemplo, vou pegar uma piscina só como exemplo. A piscina número 7, perceba, você tem que ter $5 mil, 5 milhões, e gera para todos os dias nessa piscina uma média de $12 mil dia nela. $12 mil dia nela. Ou seja, $360 mil por mês dentro dessa piscina. Dólares. Todos os dias cai $12 mil nessa piscina. Se não tem uma pessoa lá, essa pessoa vai desfrutar sozinha. Se tem 10 pessoas, vai ser para 10 pessoas. E assim sucessivamente. A regra do jogo é você analisar qual piscina que você quer estar. Eu já sei. Eu quero ser o número 10. Já está bem claro na minha mente. Então, por quê? Porque quando você chega na 7, você agora, leia aqui junto comigo, ó, a partir do V7, todos são elegíveis para participar da divisão diária de 3% em comunidade sobre o total gerado, não somente agora dessa piscina exclusiva, mas também mais 3% vem para você que está separado lá da comunidade de toda a mineração que está acontecendo. Ok?
Lembrando que eu mostrando aqui para vocês, isso aqui, ó, a receita ativa acima não inclui a receita de mineração passiva proveniente do seu investimento pessoal. Ou seja, se você tiver 20 mil dólares aqui, 20 mil dólares e está rendendo para você 0,5%, você está lucrando um extra a mais do seu pessoal. Isso não conta, ok? Não conta. Isso é por você entender o negócio. Então eu queria só que você entendesse um pouco sobre isso, tá? Eu não vou me alongar muito, porque essa é a primeira live oficial, vai ter várias, inclusive várias pessoas, o Miro vai palestrar, já vi aqui o Duarte, já conversei com ele, vai palestrar também, e quem for inteligente vai procurar a gente para querer fazer conferência. Todos os dias nós queremos fazer conferência para poder ajudar o maior número de pessoas, ok? Então hoje, você entendendo isso já é mais que o suficiente, que existe duas moedas, a moeda BOT e a moeda CA. A moeda BOT é a moeda do gás, 50% dela vai ser queimada, vai deixar de existir, ela está custando hoje $9,50, ok? Vai ser por 25 anos emitida essa moeda e depois fica na rede, igual é a moeda da Pool, e por aí vai. A moeda CA, ela é minerada, são 210 milhões, ok? A cada 2 anos, redução de 10%, durante 22 anos, e uma parte da redução vai para o pool de liquidez. O domínio é privado, mas existe o consenso e aqui o domínio é público. Simples assim. Tudo isso não é uma ilusão, não é um negócio que depende, mas isso depende disso, não é uma promessa ilusória, é algo real. É algo real que você já pode começar a se beneficiar hoje. Hoje, procurando a pessoa que te convidou. Importante, estes vídeos não são da empresa, são minhas observações e opiniões pessoais, sem promessas e sem garantias. Isso não é um aconselhamento financeiro. Não sou um consultor financeiro, não sou seu consultor financeiro. Não se deixe levar pelo entusiasmo, nem por mim, nem por ninguém. Tome uma decisão de livre-arbítrio.